Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. O convidado de hoje nasceu no interior do estado da Bahia. Teve uma infância pobre. E não se acomodou e não aceitou o destino que foi traçado pela vida. Foi conhecer o que era televisão aos 9 anos de idade. E aos 11, foi ver o seu primeiro carro. Trabalhou e muito, estudou e estuda até hoje. É hipnólogo, fez diversos cursos, se tornou palestrante, se graduou em comunicação e psicologia e hoje é um dos maiores executivos de venda do estado. Um dos maiores executivos de venda do Brasil. Ele resolveu que ia chegar na frente para beber água limpa e que sua vida seria igual a uma propaganda de refrigerante. Com vocês, Ailson Lino. Tudo bom, Ailson? Como é que você está? Olá, Duda. Muito feliz em estar aqui com você, invertendo os papéis hoje no nosso podcast. Ailson Lino convida. Eu, então, serei o entrevistado, Ailson Lino por ele mesmo. E eu fiquei até assim emocionado com essa sua introdução. Contando a minha história, né? Coisas que eu vivi. E é tão bacana. Tentei fazer uma coisa aqui parecida com o que você faz, mas não chego nem aos pés. Que isso, você Ailson, é bacana. Deixa eu fazer uma pergunta logo para a gente começar. Quem é Ailson Lino? Ailson Lino é um eterno sonhador. É um espírito que recebeu esta encarnação privilegiada. Ailson Lino é o 8º filho de Alzira e Antônio Lino. O 8º e o último, é lógico. E é um órfão de pai e mãe, um órfão de 5 irmãos, um órfão de um filho e um eterno sonhador. Pronto. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Muita gente conhece o Ailson Lino de agora. Mas quem era o Ailson Lino criança? Vamos lá. Na verdade, eu nasci de 7 meses. Eu sou filho de Nilo Peçanha, mas na zona rural, que é Barreiras. Barreiras, município de Nilo Peçanha. Como eu falei, eu sou o 8º filho, o último filho dos meus pais. E não era nem para eu ter nascido, porque naquela época os meus pais já tinham uma certa idade. Grandes coisas não, menos de 40 anos, que já eram idosos nessa época. E minha mãe teve partos muito difíceis. E eles não esperavam que eu chegasse como o último filho deles. Portanto, ela teve uma gravidez difícil, ela me contava isso, e o parto foi quase que fatal para nós dois, para mim e para ela. Então, entrou em trabalho de parto em Barreiras, mas não dava conta, as parteiras. Meu pai pegou mais 3 canoeiros, colocou minha mãe e eu na barriga dela dentro dessa canoa, e remaram de madrugada por durante 4, 5 horas, com destino a Taperoá, ou até Nilo Peçanha. Porém, as dores aumentaram e tivemos que parar em Cairu, que é antes de Taperoá. E em Cairu tinha um cidadão que era um farmacêutico prático e ele era intitulado como Dr. Raul Miranda. Não tinha médico. Então, ao chegar no cais de Cairu, mandaram chamar Raul Miranda para tentar fazer o parto da minha mãe, que ela já estava entrando em trabalho de parto dentro de uma canoa. Eu com 7 meses. Quando o Raul Miranda chegou, isso às 4 horas da manhã, no cais, eu já tinha nascido. E ele acabou de fazer o parto e disse para minha mãe, segundo minha mãe me relatou várias vezes, comadre Alzira, batiza logo esse menino que ele não chega à noite. Eu não chorava, meus pulmões eram muito fracos. Ele falou, os pulmões dele são fracos, ele não consegue chorar, o coração dele bate muito lentamente, esse menino não passa desta manhã, batiza logo ele. Foi aí que minha mãe teve um insight, veio o nome Ailson, eu perguntei a ela me falou que não sabe por que colocou Ailson e já deu a Raul Miranda para batizar, porque naquela época tinha o tal do pecado original. A criança batizada, se morresse quando criança, seria salva, que o único pecado que teria, segundo a religiosidade católica, seria o pecado original de mamar no peito. Eu nunca mamei no peito da minha mãe, pois ela não teve leite. E para contrariar Raul Miranda, tem 62 anos que meus pulmões respiram fortemente, tem um vozeirão e o meu coração está aqui, batendo forte há 62 anos. Contrariamos eles. E aí nós voltamos para casa. A minha avó me colocou o nome de Mosquito, porque eu era tão pequeno que cabia numa caixa de sapatos. Daí meu pai, muito pobre, meus pais, muito pobres, não tinham dinheiro para comprar leite, já que minha mãe não tinha leite no peito.
E, ironicamente, hoje eu tenho intolerância à lactose, tá? E fui criado, na verdade, com chás e mingau de farinha de guerra. Foi isso a minha alimentação até quando os dentes brotaram para comer tudo que tinha naquela roça. Portanto, esse é o menino que nasceu aí em Nilo Peçanha, em Barreiras. Você, voltando um pouquinho, você falou que quando sua mãe estava entrando em estado de parto, você entrava na canoa. Como era essa região que você morava? Ainda é. É uma região que chama de beiradeiros, né? São localidades, né, que ficam à beira-mar por todo o município de Nilo Peçanha, que tem Barreiras, Barroquinhas, São Francisco, Barra dos Carvalhos. São todos os lugarzinhos do Baixo Sul, que são municípios de Nilo Peçanha, são distrito do município de Nilo Peçanha. Então, o transporte é feito pelo mar. Naquela época, canoa de remo ou de vela. E a estrutura do local? A estrutura não tinha, a gente vivia como índio, né? Até hoje lá não tem água encanada e não tem serviço de esgoto, né? Não tem infraestrutura nenhuma. A luz, a energia elétrica, veio quando Antônio Carlos Magalhães era ministro das Comunicações e depois ele falou que ia colocar luz em toda a Bahia. Levou luz até minha querida Barreiras. Mas água encanada, saneamento básico, esgoto, até hoje não tem. Naquela época tinha por volta de 20, 25 casas, onde moravam talvez 40, 50, 60 pessoas no máximo. Hoje só tem 2 ou 3 famílias que moram lá, que deve somar aí 10, 12, 15 pessoas. E a primeira vez, a gente já conversou bastante, você falou como era a sua vida, como era você na infância, mas explique aqui para o pessoal, como foi que você viu a televisão a primeira vez, como foi essa sua emoção de Vamos lá, Duda. ver esse instrumento mágico na época. É muito engraçado isso. Eu era um menino muito franzino, quase que raquítico, muito pequeno e muito magro, né? E por isso eu tinha sérios problemas com os meus contemporâneos, né? Por exemplo, eu fui o menino pior de bola. Queria jogar bola, não conseguia, que era o pior de bola. Todas as brincadeiras eu ficava meio que excluído, porque eu não tinha o porte físico dos garotos da minha idade. Então, eu era o mais fraco. E isso me deixava absolutamente nervoso. E aí eu queria superar essa minha dificuldade, né, com o que eu falava, com o que eu aprendia. Eu era muito brigão, eu dei pedrada na cabeça de gente pra caramba quando eu era pequeno, porque quando eles me excluíram, eu dava pedrada, né, entendeu? E aí eu gostava muito de andar no meio das pessoas adultas para aprender coisas novas, e com essas novas coisas, quando eu chegava na minha tribo, eu era o cara, todos paravam para me ouvir. Então, eu já trouxe isso de berço. Como eu não tinha porte físico, eu não tinha estrutura física, que naquela época era o que contava, mas eu tinha uma linguagem bacana, eu tinha um intelecto bacana, eu era um sonhador, eu era um comunicólogo, vamos dizer assim. Então, eu só queria viver junto com os maiores para aprender coisas novas, coisas de adultos, para eu fazer farra junto com a minha tribo. E foi assim o tempo inteiro. Quando um pouco mais tarde que eles me tiravam do baba é jogo de futebol, é pelada, né? Que a gente chama aqui na Bahia. E eu não ia jogar porque era ruim de bola pra caramba mesmo, né? Então eu ficava do lado, observando. Enquanto os meninos jogavam, quando me tiravam, eu ficava sonhando, eu começava a construir sonhos ali. Eu viajava que você não tem ideia. Então, nessas viagens, eu fui construindo o meu futuro, que aqui cheguei hoje. Eu me vejo realizando pensamentos que eu tinha aos 5, 6, 7 anos. Então, isso me ajudou muito. Os pensamentos, as ideias, os sonhos, eles começaram na mais tenra idade. E eu tinha até vergonha de falar com as pessoas dos meus pensamentos, pois eu me chamava de louco para a época, para que eu pensava. Eu queria ser famoso. Eu queria ser reconhecido no mundo inteiro. Eu queria ser uma personalidade, não sabia como. As mulheres naquela época tinham uma cultura de piaçava, né? Vassoura de piaçava, de palmeira. E todo ano o Brás, que tinha a fazenda de piaçava, tirava essas piaçavas e as mulheres iam catar essas piaçavas, beneficiar para mandar para São Paulo, para fazer vassoura, etc, etc, etc. Então tinham assim, toda a região, mais de 50, 100 mulheres para catar essas piaçavas, viviam disso. E à tarde tinha as novelas, as radionovelas. Então elas ligavam o rádio para ouvir essas novelas. E eu ficava do lado observando
e eu me transportava para a pele do ator, né? Então, tinha uma que chamava Irmãos Coragem, o Tarcísio Meira fez muito. Eu era o Tarcísio Meira, eu fechava meus olhos e ficava sonhando que eu era aquilo ali. E eu queria estar no rádio. Eu falei, um dia desse eu vou ser locutor de rádio. Não tinha nem ideia o que era que eu estava pensando. Então, eu fazia essas viagens e conhecia muito pouca coisa. Eu vivia como um índio, né? Andava descalço, sem camisa. Tinha uma sandália havaiana a cada 8 de dezembro, que é a festinha de lá do local, que é Nossa Senhora da Conceição. E essa sandália tinha que durar o ano inteiro. Para que ela durasse, a gente calçava pouco. Só quando tomava banho às 5 horas da tarde, até a hora de dormir, para não estragar a sandália. Estragava os pés, mas não estragava a sandália. Então, a gente vivia como um índio. Aos 2,5, 3 anos, eu me lembro que eu aprendi a nadar. E a forma que eu aprendi a nadar foi o meu tio Ariston, que ele morava em Camamu, foi um dia para lá. E eu estava tentando aprender a nadar, eu tinha 2,5 para 3 anos. Lembro-me de coisa da mais tenra idade. E ele falou, você sabe nadar, nego? Sim, meu nome lá era Nego, meu apelido de Nego, além de Mosquito. Então todos me conheciam e me conhecem como Nego. Eu falei, estou aprendendo. Ele falou, vou te ensinar. Eu falei, epa, o senhor vai me ensinar a nadar? Pois o sacana do meu time me colocou nos ombros, levou até a água daqui nele e me jogou. Aprenda aí agora. E foi assim que eu aprendi. E aprendi a nadar desse jeito. Quando eu aprendi a nadar, eu vivia igual um pato d'água, só queria viver dentro d'água, né? Como você saiu dessa cidade, dessa vila, desse distrito? Cidade é legal. Não é cidade, nessa vila. Como é que você saiu da vila e veio parar em Salvador? Naquela época, Gordinho, todos os pais que não tinham condição de colocar seus filhos nas cidades para estudar, sempre tinha um parente, uma tia, um tio, um compadre, uma comadre que morava ou em Valença, ou em Itaperoá, ou em Camamu, ou até na Bahia, quer dizer Salvador. A gente chamava de Bahia, né? E foi assim comigo, com minha família. A minha tia, Helena, morava em Salvador, chamada de Bahia, e trouxe minha primeira irmã para cá, né? Para estudar, que na verdade não era para estudar, era para servir de empregada doméstica, né? Estudar e olha lá. E depois trouxe a outra irmã, as 3. Quando eu estava completando 11 anos para 12 anos, a minha irmã foi trazendo as outras, né? Eu era o último, que eu estava crescendo, eu era novinho. Aos 11 anos e meio, completando quase 12, a minha irmã foi me buscar e me trouxe para a Bahia. Ela tinha acabado de sair da casa da minha tia, se casou, se juntou lá com o José, eu me lembro muito bem dele, que era motorista de caminhão da Antártica naquela época. E alugou uma casa, uma casinha numa vila, na Sussunga Velha, São Caetano. E eu fui morar com eles. E o casamento dele durou apenas 6 meses. E aí, volto para minha Barreiras. Aí ela separou de José, depois queria me pegar. Foi de novo me pegar. Eu falei, eu não vou para a Bahia, não vou. Eu fugia. Quando ela chegava, e minha mãe falava assim, vai ou apanha, ou vai ou apanha. Eu, como não queria apanhar, aliás, apanhei muito, né? Tá bom. Botei meia dúzia, 2, 3 mudas de roupa numa sacola e vim com meu irmão Zinete, que é a mais velha, para Salvador, para a Bahia. E aí ela vendia Avon e eu fui arrumar um trabalho. Eu queria trabalhar. Eu já tinha completado 12 anos e eu queria trabalhar. Aí eu tinha que tirar minha documentação. A minha tia Dina, irmã do meu pai, me levou para o Ministério da Fazenda e fez minha emancipação. Eu me emancipei aos 12 anos. Tirei minha carteira de trabalho e fui procurar emprego. Eu saía nas lojas procurando emprego. Tabaréu pra caramba, não sabia andar, não sabia falar a dialética da capital. E as pessoas achavam aquilo interessante. Um garoto que pesava menos de 40 quilos, procurando emprego com a carteira profissional na mão. Entendeu? E foi assim que o meu primeiro arrumou o primeiro emprego. Na construtora LM, que hoje é locadora LM, de Luiz Mendonça. Ali no edifício Faísca, na rua Senador Costa Pinto, número 33, funcionava a construtora LM Limitada. E já estava nascendo ali a locadora de táxi, LM Limitada, de Luiz Mendonça. E eu fui assinar minha carteira aos 12 anos. Eu era o menino que fazia a faxina do escritório de manhã, preparar o café e o lanche, isso antes das 8, para que quando os funcionários chegassem, tá tudo pronto já. Eu ia servir café, suco, tudo certinho. O banco abria às 9 horas. Aí eu pegava o classificador com documentação de banco para resolver. Só que eu não conhecia banco, eu não conhecia cartório, eu não conhecia nada de Salvador, nada. E a dona Gilmara, que era que era a chefe do escritório, junto com o senhor Ananias Mendonça. Vocês conhecem cartório, sabem onde é que fica os cartórios? Sim, senhor. Eu não sabia nem o que era cartório. E os bancos, você conhece os bancos? Conheço, sim, senhor.
Eu nunca tinha entrado num banco na minha vida, mas eu não queria voltar mais para Barreira. Eu não queria perder o emprego. E aí eu comecei a tremer de medo. Que diabo é cartório? Que diabo é banco? Né? Aí me deram um classificador com duplicata para pagar, para ir no cartório apresentar duplicatas para tirar do cartório, tal. E ó, você vai estar cartório assim, tal banco? Sim, senhor. Desci aquelas escadas do edifício Faísca, fui para a Praça da Piedade. Ali sentei e comecei a chorar. Nos bancos da Piedade. Eu não sabia para onde ir e não o que fazer. Eu faço o que da minha vida? Voltar sem as coisas resolvidas? Eu não queria voltar. E teve uma vez que um guarda me parou, um soldado, né? Ô garoto, o que é que você está chorando? Eu falei, ó, é porque eu trabalho e me deram esse negócio para fazer, eu não sei nem o que é isso. E onde é que você trabalha? Na LM. E por que te deram isso? Porque eu falei que sabia. E por que você fez? Porque eu não quero voltar para a roça. Aí ele me levou no banco, ele olhou, me levou no Bradesco, me levou... Aí lá encontrei um monte de office boy. Ele falou, de outros funcionários, de outras empresas que você começou a conversar e começou a tirar Aí top. me apresentou o caixa, me apresentou os office boy, aí todo mundo me abraçou, os office boy. Então com 30, 40 dias eu já estava craque, né? Então quando eu chegava, se juntava na Praça da Piedade, quem é que vai fazer banco tal, quem é que vai fazer cartório tal, e dava. Eu fazia serviços de um, eles faziam. Então era aquela comunidade de boy, né? Os boys, né? Eu sou boy, era um magazine que cantava isso, né? E eu fiquei craque nisso aí. Eu estudava, nessa época eu morava na Fonte do Capim, um quarto alugado por mim e minha irmã. Estudava no ginásio Eulália Costa, quinta série, 74 isso, em São Caetano, e trabalhava na Piedade, ali na Senador Costa Pinto. Então eu acordava às 5 da manhã, eu só tinha 12 anos, pegava um ônibus, né, Duque de Caxias, como era o nome? Da ITT, me lembro da ITT da Liberdade. Fazenda Grande, Duque de Caxias, era uma coisa assim, Fazenda Grande, Piedade. Aí eu descia na Piedade, atravessava a rua e ia para o escritório. Às 6 horas eu voltava esse ônibus já para ir para a escola em São Caetano. Chegava na escola sempre atrasado, porque era distante. Começava às 7. E só tinha adultos na escola lá na Costa, quinta série. Só adultos, que era noite. Criança não podia estudar à noite, mas eu estava emancipado. Eu pagava a minha escola com o salário. Então, ao chegar na sala de aula, me botaram o nome de Capuchinho. E eles reservavam no fundo, assim, quase no meio da sala, o meu lugar. E a sala era muito apertadinha. E eu era tão grande que os caras me carregavam, né? De braço em braço até chegar lá. Eles me queriam por perto, porque diziam que eu sabia fazer muita conta em matemática, diziam que eu sabia muito de português, que ensinava a ele. Tudo adulto já, fazendo a quinta série. Eu achava aquilo o máximo. Eu falei, ó, meus sonhos de Barreira já sendo realizados aqui. E aí terminava 10 horas e tinha que ir para a Fonte do Capim, esperar ônibus, chegava meia-noite. A maioria das noites, né, te deixava um pratinho lá de comida, no fogãozinho Jacaré, eu comia sentado numa cama de campanha, ela mesmo deitava. A maioria das noites sem tomar banho, porque sem nem tirar roupa. O cansaço era tão grande. Até que teve um colega nosso que era taxista, no Fusca, e morava na Fonte do Capim. Ah, meu amigo, aí lascou. Eu via de táxi todo dia para casa, de noite. Aí foi muito lindo. E assim foi. Porém, não sei... Diga, vai, continue. Até aí, eu nunca tinha conhecido, eu não sabia o que era cuecas, eu nunca tinha ouvido falar, muito menos usar. Minha primeira calça comprida foi aos 12 anos. E energia elétrica, carro, cidade, eu conheci aos 9, 8h30 para 9. Foi quando minha mãe me trouxe em Taperoá, que ela ia passar em Nilo Peçanha para receber o salário. Ela trabalhava na prefeitura como professora leiga naquela época, né? Ensinava só a alfabetização. E eu fui para Taperoá. Quando me deparei em Taperoá, eu vi a cidade energizada, né? Luz elétrica e os carros passando. E uma imagem que não me sai da cabeça. Vi um Fusca, assim, na minha direção, e Taperoá tem umas lombadas assim na rua, calçada. E o Fusca vinha, né, nas lombadas. E eu, pasmo, olhando aquele carro e acompanhei ele passar. Ao passar pelo para-brisa traseiro, eu vi o motorista e uma mulher do lado. Uma mulher tinha uns cabelos longos. E o Fusca fazia assim, eu botei na minha cabeça. Quando eu crescer, eu vou comprar um carro desse, vou casar com uma mulher dos cabelos longos. Antes, porém, em Barreiras, o filho do Chico Marçal levou uma televisão de 7 polegadas e meia de bateria.
e deu de presente ao pai e à mãe no Natal. Então a gente saía de Barreiras, andava 40, 50 minutos de pé pelo Apicum. Apicum é a junção do rio com o mar, que tem as lamas, né? Então a gente passava de pé para ir assistir essa televisão em Barroquinhas, que era uma TV. Só que essa TV ficava a 10 metros de distância, numa cristaleira lá em cima, desse tamanho, a TV. As mulheres, os adultos, nós nos bancos sentados, as crianças no chão, para olhar. E adivinha quem era o autor ali, o ator, os atores? Eu. E eu falava para mim mesmo. Na sua cabeça era Na você. minha cabeça, quando eu crescer, eu vou trabalhar dentro dessa televisão. Todo mundo aqui vai saber que o filho de Alzira e de Antônio trabalha na televisão. Agora, que era a televisão, como era, só que eu me projetei, na minha cabeça eu ia ser ator de televisão, bem como comprar carro. Por isso, hoje, eu trabalho na televisão e trabalho com carro. Então, as construções mentais, elas são essenciais. Eu não sabia que ia dar nisso aqui, mas 80% dos acontecimentos que me trouxeram à televisão e a negociar com carro vieram dos meus pensamentos, da construção mental que eu tive na minha infância. Voltando um pouco para a LM, eu sei que tem essa construção mental que vai passando por parte de você vir para a cidade, de você trabalhar, você ir para a LM. Mas saindo da LM, você depois teve uma passagem pelo Exército Brasileiro. Me conte um pouco sobre essa parte antes de você entrar no Exército. Como eu queria ter poder, lembra que eu era o raquítico, fraco e o meu negócio era xingar. Eu xingava muito quando era pequeno e jogava pedrada na cabeça dos adultos. Eles queriam me sacanear porque gostavam de ver aquele menininho falando as coisas. Nervoso. E aí eu xingava muito. O famoso que chama hoje em dia de bullying. É bullying para todo lado. Eu apanhei muito da minha mãe porque ela recebia queixa. Então ela não adotava receber queixa do filho dela. Sobretudo queixas de adultos e pais de família, né? Que eu xingava quando ficava me sacaneando. Eu xingava mesmo, tocava pedra na cabeça deles. Fiz isso o tempo todo. Então, quando eu vim para Salvador, eu queria ser poderoso. Eu queria ser forte. Eu queria ter poder. Mas não poder pelo poder. Poder para poder fazer algo pelas pessoas que não tinham poder, entende? Eu já tinha essa ideia do altruísmo morando dentro de mim, pulsando, pujante. O altruísmo nasceu comigo. Eu quero ter poder para poder ajudar quem não tem o poder. Pois eu não tinha o poder. Graças a Deus que aquele poder, pseudo-poder que era da força física, do porte físico, eu não tive. Então eu queria superar essa falta com algum tipo de poder para ajudar as pessoas que sofriam como eu sofria com essa falta de poder. Olha como minha mente já trabalhava e eu sem ter nenhuma noção consciente do que aquilo significava. Então, quando eu cheguei em Salvador, antes, eu estou falando de 12 anos, o exército aconteceu aos 18. Então, 18 ia fazer 19, eu incorporei em 81. Então, eu queria ser militar, eu queria ser soldado. Tanto é que minha tia levou uns soldadinhos de brinquedinho. Eu brincava com esses soldados, com fuzil, o tempo todo, e eu era um daqueles soldados. Quando eu saí da LM, ainda andou lá na costa estudando, a minha irmã se casou de novo, e eu fui morar com ela e com o Vicente, que foi o marido dela, com o qual ela teve 3 filhos, mas ele já faleceu. Aí ele passou a pagar a minha escola um ano só. Em 85 ele pagou a minha escola, no ginásio da Costa. Daí eu queria trabalhar. Eu já tinha minha carteira assinada da LM, que eu saí depois de lá, e aí eu batia naquelas portas, naquelas lojas no comércio, olha, eu quero trabalhar. Minha carteira está assinada, eu sou trabalhador. O que é que você vai fazer, menino? Você vai fazer de tudo. Você varrer casas, você fazer suco, você servir, você ir para banco, você... Os caras ficavam dando risada de mim. De onde é que você é? Sou de Barreira. Que Barreira? Nilo Peçanha. Cadê seus pais? Estão lá na roça. Aí os caras ficam me fazendo perguntas e eu respondendo, eles achavam legal. E assim eu comecei a arrumar emprego. Eu pedindo emprego. Aí trabalhei na LM, depois trabalhei na A Gomes Irmão Limitada, que é esse armarinho, por muito tempo. Trabalhei na Marquisa, tudo isso com 12, 13, 14 anos. Aos 15 anos, eu já era estoquista da Marquisa, Máquinas, Equipamentos Técnicos, Serviço S.A., que tem uma passagem dessa empresa que a gente vai ver depois do Exército. Olha o que é que o mundo faz com a gente quando você quer. Trabalhei na Marquisa, entrei como office boy. Fui promovido a notista, era aquele cara que extraía as notas fiscais dos produtos que vendiam. Depois faturista, eu faturava as duplicatas para mandar a cobrança para quem comprou. Antes, quando eu era office boy, ainda nessa empresa, estava fazendo o centro administrativo da Bahia.
E pegava um ônibus que vinha de manhã, outro de tarde. Eu trazia as faturas para o Centro Administrativo da Bahia, às 9 horas eu chegava e esperava o último ônibus, que era às 16, para voltar para o escritório. Nesse ínterim da Maquisa, eu aprendi muito. Aí eu me transformei a estoquista, que cuidava das mercadorias de ar-condicionado, máquina, etc, tal, e fazia as revisões das máquinas. E tinha os mecanógrafos, que são os mecânicos de máquinas. As máquinas chegavam e os mecanógrafos revisavam na hora da entrega, assim como revisa um carro, uma moto, ok? E aí eu aprendi muito a lidar com máquinas Remington, que era a marca Remington. E eu fiquei fera na mecanografia. Eu pegava uma máquina, destroçava ela em minutos, revisava e aprendi a datilografar muito. Bom, antes da Maquisa, é muita coisa, o meu irmão trabalhava como vigilante na CIMES, ali quase em frente à antiga Polícia Rodoviária Federal, na Água de Meninos, um prédio branco que tem ali, era a CIMES, que fazia telefone, tal. E eu ia levar o almoço dele aos domingos. Isso eu já estava com 13 anos, foi antes da Maquisa. Estava com 13 para 14. E minha irmã Zinete fazia o almoço dele, eu levava na marmita. E pedia para ela, faz o almoço do meu irmão mais cedo, que eu quero chegar lá mais cedo. 8h30 da manhã eu estava perturbando ela para fazer o almoço, naquelas marmitas de plástico com isopor. Chegava 9h30, 10 horas lá, meu irmão trabalhando de vigilante. O prédio todo fechado, que era final de semana, era sábado. A autoridade era o vigilante. E era só escritório. Todos os andares, acho que são 5 ou 6 naquele prédio, eram cheios de mapoteca, de máquinas, de mimeógrafo. Era o escritório, né? Muitas máquinas elétricas e manuais. O que era que eu fazia? Eu comprava um livro de faroeste, aqueles livros de bolso de faroeste, sentava numa máquina e transcrevia o livro todo. Comecei a aprender a datilografar muito rápido, com 2 dedos. Na minha cabeça eu ia mandar esse livro para a editora, ia fazer esse livro e ia mandar para Barreiras, que agora eu sou escritor. A minha cabeça funcionava assim. Porra, quando chegar esse livro lá, eu sou filho de Zira, escritor. E eu transcrevi vários livros daqueles. Fiquei exímio datilógrafo, ponto. Aí eu volto. Daqui a pouco eu vou te explicar por que dessa datilografia e depois da mecanografia. Aí eu fui trabalhar na Maquisa, depois saí da Maquisa, fui trabalhar em Moisés Materiais de Construção, já estou com 17 anos. Eu era vendedor de material de construção, junto de Diamantino ali na Água de Meninos, na Oscar Pontes. Famosa Moisés Material de Construção. Dali eu me inscrevi no Exército, já estava na idade, 18, que eu sou de meador, sou de fevereiro, então eu já entrava com 19, né? Que a incorporação normalmente é fevereiro ou março. Então eu já entrava com 19. Outros colegas meus com 18 tinham acabado de fazer. Enfim, ao chegar no Exército, falei, agora, o filho de Alzira de Antônio vai ser soldado, militar. Vou botar ordem naquela porra daquela barriga quando chegar lá. Isso a minha cabeça tá fervendo, né? Aí fui me inscrever no Exército, ali em frente de Frei São Joaquim. Dali eu fui chamado na Fonte Nova para fazer as etapas. E todas as etapas elas eram, como é que posso dizer, como é que chama? Excluída, né? Era, esqueci o quê. Eliminatórias? Eliminatórias, obrigado, eliminatórias. Em quase todas eu fui eliminado. Porque naquela época era o último governo militar de Figueiredo. O porte físico para soldado do Exército tinha que ser o cara 1,80 m, parrudão, retadão. E eu era um mané de 1,68 m, pesava 48 quilos. Eu não tinha absolutamente nada por que incorporar no Exército. Apenas uma coisa, a vontade, a certeza, a luta, né? E a determinação. Eu vou incorporar no Exército. Em todas as etapas que eu era eliminado, eu convencia a ir para a próxima. Todas elas. Na última, por fim, eu fui eliminado de vez. Saí e ficou na fila dos eliminados. Já estava no quartel do Forte São Pedro, para onde eu fui determinado, designado. É ali que eu vou servir. E foi ali que eu fui eliminado pela última etapa. Aos 16 anos, quando eu estava entrando em matéria de construção, aos 15 para 16, eu peguei uma doença da época que era muito comum entre as pessoas com má alimentação, tuberculose. Então, a cada 10 jovens nordestinos que não se alimentavam bem, 6 seguramente tinham tuberculose. E era uma doença altamente contagiosa, como ainda é. Então,
Se alguém tivesse tuberculose naquela época, era como na época que Cazuza teve AIDS. Era eliminado, ninguém queria conversa. E eu peguei tuberculose, trabalhando em Moisés Material de Construção. E aí? Fui para Santa Terezinha fazer os exames, fiquei 1 ano afastado, cuidando. Era 1 ano o tratamento. Agora são só 60 dias, cura qualquer tuberculose. Eu tomava algo em torno de 12 comprimidos por dia durante 1 ano para tratar da tuberculose. E era tão ruim essa doença que a minha família inteira, só quem sabia eram 2 pessoas. Alzinete, minha irmã, que me criava, e Ângela, a minha outra irmã. Meus pais nunca souberam, ninguém soube. E a gente cuidou dessa tuberculose. Me curei, voltei para trabalhar. E quem tem tuberculose fica com a cicatriz no pulmão. É como um corte. Cura, mas fica a cicatriz para sempre. Eu não tenho mais tuberculose, mas a cicatriz está lá. Toda vez que eu tiro a radiografia, está lá. E aí eliminou. E eu eliminado, porque o médico falou assim, ó, seu problema de saúde aí, você teve tuberculose, infelizmente, o Exército Brasileiro não pode ter pessoas sequeladas. Ele me falou isso, né? Falei, mas eu tô curado. Ah, mas aqui não tá. Tô, isso é cicatriz. Aí eu era um médico, era um aspirante a médico. Aí chega sargento, subtenente Walter e sargento Alencar. Subtenente Walter era do suprimento, né? Dos armamentos, e sargento Alencar, terceiro sargento Alencar, ele era da sargentiação. É o escritório que faz escala de serviço, etc e tal. E naquela época tinha 3 pessoas profissionais que o Exército queria: motorista, mecânico e datilógrafo. Quem é mecânico aí? Dava preferência. Quem é motorista? Dava preferência. Eu não era nem mecânico e nem motorista. Tem algum datilógrafo aí? Aí o cara que estava lá, já eliminado, falei, eu sou um bom datilógrafo. Mas você está eliminado. Mas eu posso voltar a não ser eliminado, sargento? Como assim? Eu sou datilógrafo, o senhor está precisando de um datilógrafo. Eu estou falando na ditadura militar, um jovem com 18 anos discutindo com a autoridade do Exército. A ousadia que sempre morou dentro de mim. Com convicção. Lembra que eu transcrevi livros e livros na datilografia? Lembra que depois fui trabalhar na Marquisa, onde a máquina era a marca Hamilton? Pois é. Então tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não traduz, não interpreta o que é que está acontecendo. Mas todos os acontecimentos na vida da pessoa servem para alguma coisa, em algum momento vai lhe servir. Aí eu falei, eu sou o datilógrafo. O senhor tem um diploma? Porque naquela época tinha diploma de datilografia. Eu falei, não, senhor. E como é que você é datilógrafo? É só o senhor me dar uma máquina que eu te provo. Ousadia, né? Ele falou, você é muito ousado. Desculpe, sargento, mas eu sou um bom datilógrafo. Aí ele falou assim, chamou o aspirante, falou, por que ele está eliminado? É porque ele tem mancha no pulmão, está tuberculose. Eu falei, não, tive tuberculose, não tenho mais. Chamou um médico, tenente Almeida, se eu não me engano, o nome dele, que já era mais graduado, não, capitão Almeida, que era médico. Aí veio. E esse capitão, ele era especialista em cardiologia e pulmão, essas coisas, né? Em respiração. Ele olhou, o que é que ele tem? Olhou a radiografia e falou assim, isso aqui, pulmão desse menino, é mais fácil do que o de nós todos aqui. Ó. Isso aqui é da época de adolescência, sabe o que é que dá isso? Não é fraqueza, né? Aí ele falou, né? Esse menino, o pulmão dele tá bom, pode botar para dentro. Aí o sargento me levou para sargentiação. Tinha lá, uma porrada de máquinas. Diga qual era a marca das máquinas. Hamilton. Hamilton, eu falei, pô, meu Deus do céu. Hamilton, bati o olho na Hamilton assim, brilhou. Aí ele falou, escolhe uma máquina aí para você fazer o teste se você é bom mesmo. Falei, eu posso escolher qualquer uma, mas eu vou deixar que o senhor escolha. Me diga qual eu tenho que usar. Ele fez qualquer uma. Aí eu sentei numa máquina. É como você pegar algo que você é familiarizado demais. A máquina estava com as teclas todas empenadas. Porque eles usavam borracha para apagar as coisas. A borracha caía e empenava. Falei, ó, sargento, se o senhor me permite, essa máquina deve estar pesada as teclas, né? Eu falei, tá, porque é muita borracha, está toda empenada aqui. O senhor me permite desempenar? Falei, se você quebrar a máquina, eu não vou quebrar, eu sei o que eu estou falando, eu conheço aqui demais. Aí ele falou, então vai. Desmontei ela rapidamente, peguei a escovinha, não tem uma escovinha que chega, tá na gaveta. Ajustei as teclas, falei, toca aqui para não tá mais leve. Ele falou, tá mais leve. Vamos embora fazer o teste, vamos.
pega um papel, naquela época era meio, pega um ofício, dobrava, e botava um carbono, escrevia a escala de serviço. Falei, põe aí o ofício em meio ofício. Eu peguei uma folha, dobrei no meio, rasguei, virou dois meio ofícios. Botei o carbono dentro, botei lá, tabulei. Isso é questão de segundos. Pois não, sargento? O senhor quer que eu escreva alguma coisa ou o senhor vai ditar? Eu vou ditar. Bota aí, Ministério do Exército. Prrr, 6ª Região Militar. Prrr, DRS-6, Depósito de Subsistência. Falei, pode parar. Eu quero você comigo. Beleza, desceu. Eu quero esse menino comigo. Venci a etapa, foi aí que eu incorporei no Exército. Só que aí eu tinha um compromisso em trabalhar na sargenteação. Eu não queria sargenteação, já estava cheio de escritório. Qual era a minha mente? Tropa. Eu queria ir para a rua. Eu queria ir para os campos de batalha. O meu sonho era uma guerra. Todo sonho do militar daquela época era ter uma guerra, para ele defender a pátria até morrer. E por que você não continuou? Você está falando com tanta paixão, por que você não continuou no Exército, Vou te explicar no Exército Brasileiro? Vou te explicar o porquê. E aí, tem 90 dias, você fica internado naquela época, né? Tomando os primeiros os treinamentos para depois jurar a bandeira. Eu falei, é nesse treinamento que eu vou botar para quebrar, para o capitão de tropa ver que eu sou retado e me tirar daquela sargenteação. Porque até eu sou o cara da sargenteação. E aí, meu amigo, botei para quebrar. O cara, meu cara, você não é minha tropa, eu também quero. Aí vai conversar com o sargento. Vim para a tropa. Foi um soldado bacana, enfim, muita coisa. Acho que foi a melhor coisa da minha vida que aconteceu, foi o militarismo. Só que aí chega primeiro, segundo e terceira baixa. As baixas começam em dezembro, terminam em fevereiro, quando chega a próxima turma. E eu queria engajar, eu queria seguir carreira militar. Eu queria chegar em Barreiras fardado, sabe? Uniformizado com uma bereta do lado, poderoso, sabe como é que é? E nas ruas, eu queria fazer o trabalho que a polícia faz, e fui algumas vezes na greve da polícia. Pedi para engajar, ou seja, vencer o período básico, você engaja para virar um profissional. E aí, eu vou trabalhar até a terceira baixa, eu quero engajar. Mais um ano. O soldado poderia engajar até 7 anos. Se ele não fosse promovido a cabo-sargento, 7 anos tinha que dar baixa. Tá? E aí, surgiu um cara chamado Sargento Barroso, da 17ª CSM, e falou assim, Ailson, soldado Ailson, pois não, senhor, você não vai engajar. Eu falei, por quê? Eu não quero você aqui. Isso aqui não é para você. Eu entendi tudo errado. Eu achei que eu era magro, feio, fraco e soldado não era para mim. Eu falei, sargento, eu sou o melhor soldado aqui, ó. Eu falei, não é isso que eu tô falando, não. É isso que eu tô falando, sim. Eu sou capaz de fazer muito do que esses grandalhão fazem aí, ó. Não é isso que eu tô falando, Ailson. É isso sim. O senhor tá querendo me enganar. Não vou deixar você engajar. Mas eu vou engajar. Ele fez, quem dá autorização sou eu. Você não vai engajar. Você vai ter que dar baixa. Eu falei, tá bom. Chegou na última baixa, ele falou, ó, você vai procurar meu compadre Mansueto na Sobeba. Era uma distribuidora de Brahma que tinha aqui em Campina de Pirajá. Naquela época só tinha 2 grandes cervejas, a Brahma e a Antártica. Você vai procurar meu compadre Mansueto e vai conversar com ele. Quero você trabalhando com vendas, seu mundo é vendas. E eu já era um vendedor de material de construção. Falei, eu não quero vendas. Se o senhor não me deixar, que eu vou para a polícia. Porque todos que saíam do exército ia para a polícia civil, polícia militar, não precisava concurso, era só um ofício do comandante. Ele fez, o comando não vai te dar o ofício? Vai. Me apresentei à polícia, já estava tudo certo para virar um policial, e ele me perturbando. Vá na Sobeba, eu não vou deixar você entrar. Aí um dia eu vou deixar esse cara me deixar em paz, eu fui na tal Sobeba. Quem é o seu Mansueto aqui? Sou eu. Você é Ailson, né? Sim. Meu compadre já falou de você, vem cá. Ele começou a me mostrar o mundo de vendas da Brahma. Me apresentou uns 4 ou 5 contra-cheques de vendedores. Eu ganhava um salário mínimo no Exército, lá tipo 6, 8 salário mínimo. É tipo ganhar 1.400 hoje, lá ganhar 10 mil, 8, 7 mil, 10 mil. E eu era rimo de família, eu precisava de dinheiro. Eu falei, puta que pariu. No Exército, como é que eu vou ganhar 10 mil? Só se eu for sargento ou tenente, até eu chegar lá. Aí fiquei encantado. Mas eu falei, eu não quero não, eu quero ser militar. Ele falou, não, rapaz, vem pra cá, vem pra cá. Aí fui umas 3 vezes, conclusão, fui trabalhar na Sobeba. Fiquei lá um tempo na Sobeba e até eu conheci o consórcio. Antes, porém, tem umas lacunas aí. Mas você quer que eu continue aí? Não, eu ia perguntar agora, como é que você foi parar no consórcio, mas
complete essas lacunas e depois pule para o consórcio, que eu quero saber como você entrou no mundo do consórcio. Lá no passado, quando eu ouvia as radionovelas, eu me transportava para a pele dos atores, os protagonistas, que eram os fortes, bonitos, os vitoriosos. Quando eu via Pelé jogar, eu queria ser Pelé. Roberto Carlos cantar, eu queria ser Roberto Carlos. Qualquer que fosse o ramo, eu queria ser o melhor. E quando eu cheguei na Bahia, quer dizer Salvador, estava passando um seriado chamado de Dias Gomes, com o Dorico Paraguaçu, que era um dos personagens, que ele era prefeito de uma cidade. E ele falou assim, num episódio, ele falou para um repórter, lá no episódio, representando, falou, ó, quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu esqueci o nome da cidade agora, eu cheguei com a mão na frente e outra atrás. E com menos de 2 meses eu já tinha 20 e tantas pessoas trabalhando para mim. E fiquei rico, quem manda sou eu, porque a gente sozinho não faz nada, bota as pessoas para trabalhar que a gente ganha dinheiro. Aquela frase entrou na minha cabeça, velho. Entrou na minha cabeça. Hoje eu tenho 200 e tantas pessoas que trabalham para mim. Em várias empresas, como você mesmo sabe. Tudo isso veio de lá. Veio de lá. Quando eu terminei a Soberba, eu fui trabalhar no Comercial Estrela, que era como Rodrigo, Atacadão Rodrigues. E lá eu conheci um cliente que chamava Isnaldo, de Santo Amaro. Caninha de Santo Amaro. Na época a cachaça famosa, caninha santamarense e caninha de Santo Amaro. Um com rótulo amarelo e preto, um com rótulo branco e amarelo. E a caninha de Santo Amaro era bambambam. A caninha santamarense era tipo uma segunda. E era essa que era de Isnaldo. E eu falei, rapaz, sua cachaça vende aqui em Salvador? Ele falou, não, só em Santo Amaro e a região. E por que você não traz para Salvador? Eu falei, porque eu não tenho representante, você não tinha, agora você tem, sou eu. Eu vou lá visitar você. Aí peguei um ônibus um dia para Santo Amaro e fui visitar a cachaça dele. Aí conversei, falei, ó, eu quero ser seu representante exclusivo. Ele falou, tudo bem. Como é que você quer fazer? Você me fornece as cachaças, eu vendo e te pago. Eu falei, não, só vendo à vista. Qualquer cachaça aqui, eu te faço um preço bom, agora você paga antecipado. Eu falei, antecipado não te pago não. Mas se você me der 30 dias, eu te pago. Como é que você faz? Te dou um cheque para 30 dias. E cheque tinha um maior valor. Ele fez, e qual é a garantia que eu tenho? A minha palavra e o meu cheque que está aqui. Aí ele falou, rapaz, eu gostei de você, você é um cara ousado, né? Eu falei, não, eu não sou ousado, tão somente. Eu sou um sonhador. E os meus sonhos todos tomam forma. Tá fechado. Quantas caixas você vai querer? Falei, a priori 50 caixas. Quando é que você vem buscar? Eu falei, não, você vai levar. Tá bom. Aí marcou para levar um sábado. Isso era uma segunda, terça-feira. E o cheque? Eu vou para Salvador pegar o cheque e trago aqui para você. Eu não tinha cheque nem conta em banco. E nem dinheiro. Cheguei para minha tia Helena, aquela que trouxe minha irmã para cá. Falei, minha tia, eu preciso que a senhora me preste um dinheiro. Era um papel de 100, não sei se era assim, cruzeiro, papel vermelhão assim, que era esse valor mínimo para abrir uma conta no banco. E pegar um talão de cheque manual com 6 folhas. A senhora me empresta 100, eu abro a conta no banco, pego o talão de cheques, saco os 100 e dou a senhora de volta. Aí ela me fez um sermão daquele de tia, né? Tá bom, aceito tudo que a senhora falou, vai me prestar os 100? Ela me emprestou os 100. Abri a conta no Bandeb, na Barão de Cotegipe. Peguei um cheque na hora datilografado com 6 folhas, porque o normal só vinha com 20 dias. E me piquei para Santa Maria com esse cheque debaixo do braço, com dinheiro de ônibus, de ida e de volta, nem para comer tinha. E o talãozão de cheque com 6 folhas, desse tamanho. Aí dei um cheque para 30 dias para ele. Aí ele falou assim, e qual é o endereço que eu vou levar a cachaça? Eu falei, na minha casa. Oxe, você não tem um depósito? Que depósito, rapaz? Volta na minha casa. E sua casa tem espaço? Morava no Uruguai, na rua Santo Antônio, uma casa alugada. Que espaço que tinha? Eu falei, eu boto debaixo da cama, boto em qualquer lugar, eu levo as cachaças pra lá. Eu falei, porra, velho, como é que você vai fazer um negócio desse? Eu não vou te mandar essas cachaças, não. O cheque já tá na sua mão, meu irmão. Tá pensando o quê? Aí ele falou assim, eu vou te ajudar. Ligou pra João Paulo, pra Pedro Paulo. Tinha um posto de gasolina na Barão na calçada, que tinha até um monumento de um herói assim, nos azulejos, ali na posto São Jorge, de gasolina. E tinha uns galpões nesse posto que era de João Pedro, que era compadre dele.
Ele ligou. Compadre, aquele galpão seu ainda tá vazio? Ele fez, tá. Vou te apresentar Lino aqui. Aluga esse galpão pra ele que vai mandar umas cachaças pra ele. Falei, pode mandar ele vir. Comprei um contrato pra encher, ele me deu a chave do galpão. Dinheiro até agora zero. Aí leva as cachaças sábado. Não sei o que houve, erro na nota, a nota deu um problema, a polícia prendeu, porque a nota estava rasurada, voltou, e eu tô desde as 8 da manhã no galpão esperando esse carro chegar. Não tinha celular. Espera. O motorista ligou para ele na fábrica. Ele ligou para João Paulo, para João Pedro. Ó, diga a Lino que a cachaça dele ficou presa. Que não tem cachaça mais não, que ele tem que pagar multa. Falei, eu nem sei de nada, foi que eu tirei nota. Queria botar multa pra cima de mim. Sei que a gente brigou, conclusão, tiraram a nota, a polícia resolveu liberar o caminhão. O caminhão chegou umas 9 horas da noite. Eu tô desde as 8 da manhã sem almoçar e sem jantar. E aí chega o cara puto da vida, o motorista com esse caminhão, com 50 caixas de cachaça. Caminhão fechado. Aí chegou, é aqui, seu Lino? Sou eu. Parecendo um pássaro ferido. Cadê a peãozada que vai descarregar a cachaça? Não, sou eu mesmo. Ele começou a dar risada na minha cara. Você, tu não tá aguentando nem falar, vai descarregar a cachaça? Sou eu, moço. Eu só te peço a gentileza. Suba no caminhão e bota essa caixa na minha cabeça. Você é maluco? Você não vai aguentar, não? Só quero que você faça isso. Quando eu estava no exército, eu descarregava saca de comida ali no depósito regional de subsistência de 60 quilos, eu pesava 48. Quando falava assim, eu quero 10 homens para descarregar um caminhão, eu! E botava aquela zorra, aquele saco de 60 quilos, subia a escada, tinha nem aí, pô. Pensa num cara ousado. Era eu, sou eu. Aí comecei, acho que na 10ª caixa que ele botou na minha cabeça, ele desceu e começou a me ajudar. Eu e ele descarregamos um caminhão. Isso já vai dar 10 e tanto da noite. Falou, rapaz, você é um cara que eu vou te contar. Eu digo, não, eu sou ousado, destemido. E quando eu penso, eu quero, quando eu quero, eu faço. Quando eu faço, eu consigo. Fez parabéns. Só que essas cachaças estavam todas vendidas. Eu era praçista da Brahma, lembra? Então todos os bares que eu tinha ali que eram conhecidos, eu saí, comprei um talão de pedido e saí vendendo meia caixa de cachaça para um, 3 garrafas para outro, uma caixa para outro, para os caras me pagar com 8 dias. Alguns me pagavam a parte quando eu entregava, e um cheque para 8 dias, no máximo 15 dias, pois o cheque lá era para 30 dias. Então, já tinha todas as 50 garrafas de cachaça vendidas, as caixas. Entreguei tudo no sábado, no domingo, que domingo abriu os bares. Eu recebi no sábado. Fui na frente do São Joaquim, às 4h30 da manhã, estava na frente do São Joaquim. Fui andando do Uruguai para lá, alugar uma Kombi para entregar essas cachaças. Aí eu falei, o roteiro é esse aqui. Mostrei o roteiro, mostrei a metade do roteiro para ele. Eu vou por tanto. Tá bom. Agora, motorista de Kombi, tudo morrendo da fome, naquela época, tem que passar no posto para abastecer, que eu sou só uma gota. Eu falei, rapaz, eu não tenho um centavo no bolso. E como é que você quer me alugar? Eu digo, meu amigo, vou entregar essa cachaça, vou receber o dinheiro, eu te pago. Não, assim não vou não. Como que você não vai? Quanto é que você pediu? Não me lembro o valor. Falei, vou lhe dar mais tanto. Agora também, você vai fazer um roteiro maior. Fechado. Você tem dinheiro aí, passa e bota uma grana qualquer. No primeiro cliente, enche o seu tanque. O cara foi na minha conversa. E cadê o cara para ajudar a botar na Kombi? Sou eu. Você sozinho para carregar e descarregar? Sou. Eu falei, eu vou te ajudar. Ficamos amigos. Enchi o tanque dele. No mesmo dia, eu entreguei as 50 garrafas de caixa. Voltei para Santa Maria. Isnaldo, foi o que aconteceu, Lino? Deu problema? Deu. Faltou a cachaça. O que você fez com a cachaça? Vendi tudo e o dinheiro está aqui. Metade em dinheiro, metade em cheque para 10, 15 dias. Me dá o meu cheque. Agora eu quero 100 caixas. E foi assim que eu comecei. E como você foi parar no consórcio? Essas cachaças não deram muito certo, que os donos de bar começaram a me quebrar. E todo o lucro era para pagar a cachaçaria. Fiquei sem ele nem beira. Acabei de me casar, 85 isso já. E tinha um filho, primeiro filho, Alan. Nasceu com um problema congênito que 2 anos e meio mais tarde ele veio falecer com uma cirurgia cardíaca. Eu tinha um filho para criar, casado, e a cachaça não deu certo. Lá, um belo dia de domingo, Djalma, meu primo, Djalma Lino, chegou lá com um recorte de jornal. Consórcio Abracom está selecionando vendedores para consórcio, mesmo sem experiência, damos damos treinamento. Aí ele falou, nego,
você que é retado em vendas mesmo, achei isso tua cara. Vim trazer para você esse anúncio de domingo, 9 horas da manhã. Morava em Piripiri, foi lá no lugar me levar. Eu falei, Djalma, que porra é consórcio, hein? Eu falei, sei lá, você quer de veículo. Eu encontrei até um amigo meu, que ele foi da Polícia da Aeronáutica, que serviu com ele, Giovanni. Giovanni está trabalhando, ele disse que é muito bom. Então pensei em você, vim aqui só trazer esse anúncio. Eu falei, pois amanhã eu vou lá. Largo, 2 de julho, Edifício Carolina, sala 456, consórcio Abracom, Mineiro. Fiz a entrevista, fiz o teste, passei e comecei a trabalhar nesse consórcio. Aí veio a paralisação do consórcio. O Sarney assume no lugar do Tancredo e faz o plano cruzado, congela o país. Nesse congelamento, proibiu a formação de novos grupos de consórcio. Eu já estava cheio de razão vendendo consórcio para o consórcio. Aí o que é que eu vou fazer? Fui vender plano de saúde enquanto o consórcio estava parado. Como eu tinha feito um bom trabalho no consórcio, a matriz me reconheceu e me levou para Belo Horizonte, em 88. Fiz um trabalho bom em Belo Horizonte, me transformei em gerente, voltei para gerenciar a filial Salvador. Nova paralisação de consórcio. Aí fui representar uma outra cachaça, chamada Da Cana, de Maceió, de Maceió, como é que chama? Alagoas? Alagoas. Aí veio, paralisou as fábricas, o Plano Real, e aí eu tive que fazer uma outra coisa. O meu cunhado, marido dessa Alzinete, era batedor de suíno. E eu tinha que criar meu filho lá. Eu digo, rapaz, eu quero vender uns porcos para você. Eu falei, tá aqui, ó, vai vender. Você vendeu, eu te pago a comissão. Passei 1, 2, 3 semanas vendendo, gostei do negócio. Eu falei, vem cá, velho, Vicente, você não me fornece uns porcos para eu vender para mim, não? Aí ele falou, só não pode ser meus clientes. Por qualquer açougue novo aí que você abrir, eu te forneço os porcos e você me paga. Eu falei, opa, tô dentro. Aí eu comprava os porcos na mão dele, vendia, tirava meu lucro. Como eu não tinha tanta expertise, os caras me quebraram nos porcos. Antes, porém, a coisa cresceu e eu queria mais porcos. Nessa época era 8, 10 porcos por semana. Eu já tinha pedido de 20, 30 porcos por semana. Minha irmã veio trabalhar comigo, separou dele, vamos abater porcos. A gente comprava porcos nessas pocilgas todas da Bahia e trazia de noite para cá, para refrio. Abatia na refrio e saía entregando. A coisa cresceu, eu já estava trazendo porco do sul, de Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do centro-oeste, do sudoeste, trazendo porcos, caminhões de porcos. Juntei com o Roberto Farias, meu compadre, ele morava na Valéria, a gente dividia um caminhão de porco, porque eu não tinha dinheiro para comprar 200 porcos, dividia com 2 ou 3, a gente abatia esses porcos. Então um dia você me via com o guarda-pó branco nas feiras, um dia você me via com roupa social fazendo pedido nas feiras, no outro dia no guarda-pó branco, todo cheio de sangue, que eu mesmo carregava os porcos para entregar, no outro dia era de estrume da cabeça aos pés, que era quando eu ia para Pocilga escolher junto dos porcos. Então foi mais uma passagem dos porcos, foi esse aí. E quando você saiu do porco e voltou para o consórcio de novo? O consórcio foi liberado, voltei para ele. Você teve uma passagem também sobre gesso. Como é essa história? Uma outra Você paralisação pode lembrar? já foi aí no governo Zélia Cardoso de Mello, Fernando Collor de Mello, que a Zélia também proibiu o consórcio. A cada proibição de consórcio, a gente estava desempregado. Eu tinha um outro cunhado, porque... Mas isso tudo foi antes da regulamentação pelo Banco Central ou já foi depois? Já foi, na período, porque foi a Zélia quem trouxe, que saiu do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, e trouxe para o Banco Central do Brasil. Foi no governo Collor de Mello. Foi o advento dos bancos. Mas depois disso terminou se regulamentando, teve a regulamentação e aí já era regulamentada, houve paralisação, o Sarney paralisou, o Fernando Henrique paralisou, porque achava que o consórcio ia aumentar o consumo e o gasto do Brasil. Ia inflacionar. E aí eles paralisavam. Lê do engano. O consórcio era uma máquina de fazer dinheiro. Então, quando Zélia assumiu, o Collor trouxe a importação dos carros para cá, que melhorou, subsidiou os carros 1000 cilindradas, foi o advento Aí nessa paralisação você foi parar... Aí nessa paralisação foi pro gesso. Foi pro gesso. Um outro cunhado meu, que é novo marido dessa minha irmã, trabalhava com forro de gesso. Esses shops todos aí, a gente trabalhava fazendo forro de gesso, rebaixamento. Ele tinha convênio com arquitetos que ia fazer a arquitetura numa casa, então tinha alguns lugares que era forro de gesso, contratava o Wilson para botar esse gesso. Lá eu fui trabalhar com o Wilson para entender como era essa zorra. Com 1 mês, 2 meses eu já estava lendo todos
as plantas e como fazer gesso. Eu já comecei a arrumar cliente para mim. Aluguei uma sala no Bom João, uma casa velha, botei uma fábrica, porque tem que fazer as peças de sanca, os alisados, fazer tudo no gesso. Já cortava os carrinhos, já contratei os caras que trabalhavam com ele para trabalhar para mim, para fazer forro de gesso. Já saía junto com os arquitetos e já pegava a obra sozinho. Shopping Piedade, varei noites e noites ali fazendo forro de gesso naquelas lojas. Shopping Barra, varei noites e noites fazendo forro de gesso naquelas lojas. E outras casas mais, né, em condomínio. Aí voltou o consórcio, volto pro consórcio. Aí já em Salvador. E aí eu conheci Fernando Coelho. E ele me trouxe pro grupo Praça Nave, depois Codisman, Grupo New Chase, GNC, que estou até hoje com tantas administradoras de consórcio que passei, mas a que mais me encanta é o consórcio Chevrolet. O consórcio Chevrolet é o mais, eu diria para você, o consórcio que mais se identificou comigo, ou eu me identifiquei com ele, com o consórcio Chevrolet. O consórcio brasileiro, né, se regulariza em 61. Eu nasço em 62. Basicamente nós somos contemporâneos, o consórcio e Ailson Lino. Nós caminhamos juntos, ou melhor, paralelos, como o Rio Negro e Solimões. Todos para desaguar no mar, mas não se misturava, nem eu, nem o consórcio. Ele caminhava, paralelo a ele eu caminhava. Em 85 nós nos juntamos, é como o Rio Negro e Solimões, que percorreram 14 quilômetros até desaguar no mar, não se misturaram. Eles só se misturam 14 quilômetros depois que viram o oceano. Eu e o consórcio é a mesma coisa, da 61 e 62 caminhamos paralelo. Em 1985 nós nos juntamos e fundimos a nossa história, nos casamos. E desse casamento viramos oceano e muitos filhos nós já brotamos, netos, bisnetos. E eu e o consórcio Chevrolet temos uma história então de casamento mesmo, de amor, e que estou nele até hoje e ficarei até os últimos dias da minha vida. Ailson, a gente já falou um pouco do consórcio, mas eu quero sair um pouco do consórcio e entrar na parte do seu estudo, porque você nunca se contentou com que você nasceu num lugar pobre, que você estava predestinado, se é assim que a gente pode dizer, até aquela vida que seus pais e seus avós tiveram. Como surgiu essa sua vontade de estudar, de sempre querer estudar mais? E como você foi parar e se envolver na parte da psicologia? Como eu te falei no início da minha vida, eu não tinha o porte físico que os meus meninos tinham, os meus colegas, meus contemporâneos, e eu queria ter algo que superasse isso, né? Que eu fosse visto. E eu descobri ali, com 3, 4, 5, 6 anos, que a liberdade estava no saber, no conhecimento. Como eu não tinha escola na época, eu ia para o conhecimento dos mais velhos, aprender as coisas dos adultos. E daí, nunca parou a minha sede de saber. Quando eu vim para Salvador, para Bahia, quer dizer, né, aos 12 anos, eu estava fazendo a 5ª série aos 12 anos. Tive que paralisar, depois voltar. E peguei um gosto muito grande pela sala de aula. Minha mãe foi professora, talvez essa veia vem dela. Hoje eu tenho uma filha que é professora também. E aí eu descobri que o que abre caminhos é o conhecimento. E que o conhecimento está na sala de aula e não tão somente na vida. Porque na vida do mundo inteiro a gente tem muito senso comum. É o que atrapalha muita gente, o senso comum. Não te leva a lugar nenhum. O senso comum te aprisiona. E você acha que aquilo que você ouviu, que você consumiu pelos ouvidos, pelos olhos, por todos os mecanismos de aprendizado, pelo senso comum, que é a saída, na lei do engano. Aquilo te prendia mais ainda. Eu queria liberdade. Descobri essa liberdade na sala de aula. Fiz o 2º grau, depois fiz o curso de jornalismo, de radialismo, né? E sempre querendo me descobrir, me conhecer, porque eu queria me conhecer, saber quem eu sou, e me interessei pela psicologia. Quando eu adentrei na psicologia, para me descobrir, quanto mais eu me descobria, mais coisas para descobrir eu ainda tinha. Fui para hipnose, para terapia, para regressão, descobri muito mais coisas. E cada vez que eu descobria, tinha mais coisa para ser descoberto. E hoje eu tenho a pós-graduação em terapia regressiva, em Jung, né, teoria junguiana, formando agora, terminando a psicologia, radialismo, comunicólogo, etc. e tal. E vou sempre estar enveredando no conhecimento, porque a liberdade está no saber, no conhecimento. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as crianças Ailson Lino que existe no Brasil, qual seria? Que acredite nos seus sonhos.
que dê forma aos pensamentos positivos. Que não deixe nenhum pensamento negativo entrar na sua cabeça. Que você controle as suas emoções. E que quando algo de pejorativo tentar entrar na sua cabeça, não dê espaço. Sobretudo que as pessoas falam que você pode ou não pode, que você deve ou não deve. As pessoas não sabem de nada de você. Você é quem sabe de si. Sabe o seu poder interno. Sonhe, mas sonhe mesmo. Erre muito. Tente. Erre muito. Quem erra muito, acerta muito. Acredite no seu sonho, foque naquilo que você quer e vá, porque o pódio é um lugar que está sempre vazio. E quando você está nele, a adoração é uma catarse, é fração de segundo. Novos pódios se abrem. Portanto, a mensagem é: acredite nos seus sonhos, dê asa aos seus sonhos. Não deixe que ninguém interfira e dizer que você pode ou que não pode. Você é quem pode, você é quem deve, você sabe do que você é capaz. Foca. E que teu corpo, como eu tenho, cheio de cicatrizes. O meu corpo é cheio de cicatrizes. A minha alma é cheia de cicatrizes. O meu espírito é cheio de cicatrizes. Cicatrizes estão no corpo de quem venceu batalha. Porque quem morreu, já morreu. Se eu estou vivo e tenho cicatrizes, porque eu venci as batalhas. São troféus das minhas batalhas que eu venci. E passa a se conhecer, que é a maior descoberta, é descobrir quem você de fato é. Faça uma aliança com tudo que você é e vá em frente, que o mundo é seu. Muito obrigado. Obrigado, Ailson. Espero que o pessoal tenha conhecido um pouco mais sobre você. E na semana que vem vocês vão encontrar e vão escutar e vão acompanhar Ailson Lino no comando aqui do programa dele de novo, com certeza com mais um convidado especial. Até semana que vem com mais um programa Ailson Lino Convida. Ailson Lino Convida, novidade e informação.